tia Lena. O livro, um dos dois, né, que a Lena sugeriu, é esse livro que chama O Jugo Leve. É um livro psicografado pelo Carlos Bacelli, ditado pelo Inácio Ferreira. Então, falando um pouco rapidamente sobre o Dr. Inácio, para quem não conhece, o Dr. Inácio, ele era um médico, né, desencarnado já, um médico lá em Uberaba, né? Então ele foi diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba. Então ele começou a trabalhar lá, né? Depois ele tratando, né, dos pacientes dele com toda a diversidade, ele fala, com toda a diversidade dos problemas, né, neuropsíquicos relacionados com os pacientes. Ele começou a conhecer a doutrina espírita e fez muitos trabalhos mediúnicos lá, né? Quem conhece as obras dele, né, o Dr. Inácio, e depois que desencarnou também. Então, esse livro é mais um livro mesmo, tipo Fonte Viva, um livro de cabeceira mesmo, para fazer preparação noturna. Então, as lições são bem legais, assim. E a linguagem do Dr. Inácio é muito atual, muito direta, né? Muito a ver, assim, com essa proposta nossa, inclusive do nosso grupo, Ismael, né? De tratar para dentro da gente, trazer o Evangelho para dentro de nós, que é a proposta nossa do estudo do Evangelho, e não para fora, como aprendemos, né, desde que o Cristo veio. Então eu sugeri para a Lena de trazer hoje o prefácio desse livro para a gente conhecer um pouquinho a linguagem do Inácio, para a gente poder trabalhar. Porque o outro livro também sugerido pela Lena é dele também, né? Que é a Saúde Mental à Luz do Evangelho, que é também muito legal, uma outra proposta, mas também muito legal. Então, aí, o que ele escolheu para o prefácio? Que ele colocou o título de O Jugo Leve. Então, ele trouxe a passagem do Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Nós vamos ler, nós vamos entender porque ele colocou esse nome. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aí dá para entender um pouco, né? Mas aí eu quis trazer, antes um pouco da gente entrar no texto dele, que é pequenininho, dá para a gente ler todos, eu quis trazer um pouco dessa palavra, jugo e fardo, né? Que era muito usado na época da vinda do Cristo, naquela época que ele veio. Eles usavam muito. Eu busquei alguns autores, claro, também o Pastorino, né, que é a nossa Bíblia para entender um pouco o Evangelho, né? O Pastorino é muito profundo na interpretação do Evangelho. E aí ele fala que essa expressão era muito comum na época, né? A gente escutava muito falar sobre o jugo da lei de Deus na época, né? O jugo do reino dos céus. Então aquela palavra carregada, né? Pesada, que significa domínio, submissão, né? Que aí as pessoas estavam muito acostumadas a ouvir isso. E aí o Pastorino fala um negócio muito legal, que o Cristo usava muito os termos para alcançar aquelas pessoas, mas ele trazia sempre conceitos novos, ideias novas em cima daquelas palavras já conhecidas. E aí ele traz que o jugo dele é leve, né? Que é suave e o fardo é leve. Então, olha como é que muda totalmente, né? Então, meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Uai, então tá. Quando eu escuto isso, então eu quero saber por quê, né? Como assim? Então, essa passagem, um pouquinho antes, o pastorino, ele fala que foi quando os discípulos, que ele não eram só 12, eram 72, eles foram para o mundo vivenciar aquilo que eles tinham aprendido com Cristo e voltam. Então é no regresso dos 72 que o Cristo recebe eles ali. Aí ele fala, o Cristo fala algumas coisas só para eles, que estavam preparados, que é nesses versículos anteriores ao 28, eles relatam isso. E em seguida ele fala essa passagem. Então, ele abre os braços, é como se fosse assim, vinde a mim, né? Ele abre e acolhe todos os cristãos ali naquele momento, e não só os 72. Mas aí eu busquei também essa palavra julgo em outros autores. Até tem um autor que Chevalier, não sei se alguém conhece, que estuda sobre simbologia. Aí ele traz a simbologia do jugo, eu achei super legal, eu achei que tem a ver com isso. Ele fala que o jugo simboliza a disciplina. Olha que bacana. A disciplina, só que ele coloca de duas maneiras. Ela pode ser entendida de duas maneiras. A disciplina. Ou ela é sofrida de modo humilhante, né, assim, que difícil, pesada, ou ela pode ser escolhida voluntariamente, essa disciplina. E aí vai me conduzir ao domínio de mim mesmo. Quando a gente começa a olhar por um outro lado, eu achei super legal. E aí ela me conduz também à unidade interior com Deus, a união com Deus. Então nós vamos ver que o Dr. Inácio fala exatamente sobre isso. Então, por isso que o Cristo fala que o jugo dele é leve. E porque somente ele é capaz de oferecer esse lenitivo, essa forma leve de carregar, de levar, porque eu tenho que levar. Eu tenho, né? Então, eu achei lindo, eu acho assim, de um acolhimento tão grande, né? Essa passagem do Cristo aí, quando ele acolhe todos os cristãos. E aí eu achei também, juntando, só para a gente juntar e aí a gente discorrer sobre o texto do Dr. Inácio, sobre o fardo. Eu achei um significado super legal. Que o fardo é coisa ou conjunto de coisas mais ou menos volumosas e pesadas que se destinam a transporte. Então, mais ou menos, vai depender de como eu vou carregar, de como eu vou levar, né? Eu achei bacana, assim, juntando com essa lógica, historicamente falando, né? E aí, o Dr. Inácio começa dizendo assim, a interpretação dele para essa... Efetivamente, ele é muito direto. Então, nós vamos ver assim, a linguagem do Dr. Inácio, né, como é que é bacana. Efetivamente, sem o Cristo, toda aventura que o homem possa amealhar é simples arremedo de felicidade. É fora, né, porque o Cristo que nós compreendemos, que eu preciso compreender, é o Cristo dentro de mim. É o meu Cristo, não o que eu fico procurando aí fora. O que eu procuro fora é esse externo, que é simples, eu vou ficar dando volta, repetindo, né? Aí ele fala que toda alegria e tristeza é tristeza sob disfarce. Toda conquista é prenúncio de fracasso. Toda glória é ilusão efêmera. Toda paz é tranquilidade de superfície. Toda esperança é expectativa inútil. Se eu estiver buscando tudo isso no externo. Aí sempre assim. Aí me lembrou também essa tônica que
o grupo tem trazido dessa dualidade da humanidade, que a humanidade precisa vivenciar. Então, quando eu leio isso, me vem isso. Então, eu tenho meus altos e baixos necessários para a minha evolução. Eu preciso vivenciar essa dualidade. A humanidade pediu isso, né? Com a queda, né, do espírito. E aí eu me lembrei também que o Anderson leu, você contou aquela história do Chico com Emmanuel, que o Chico estava lá numa reclamação, não sei qual livro. O Chico estava lá reclamando com Emmanuel. Ai, Emmanuel, pelo amor de Deus, está difícil demais, eu estou passando uma situação muito difícil, mas não é possível. E reclamando, Emmanuel, né? Aquele equilíbrio todo chegou para ele, bateu nas costas dele. Fica calmo, isso é transitório. Aí o Chico, você tem razão. Aí passou um tempo, estava tudo bem. E ele estava lá no alto, né? Passou do baixo, foi para o alto. Aí chegou, nossa, irmão, você tinha razão, agora minha vida está ótima, está tudo super bem, eu estou super feliz, ele lá naquele entusiasmo. E o Emmanuel também, naquele equilíbrio, chegou de novo. Fica calmo, é transitório. Aí assim, quando eu falo assim, gente, é isso. Eu tenho que achar meu equilíbrio, eu preciso vivenciar. Então deixa eu vivenciar. É isso que o Cristo quis dizer com meu fardo e meu jugo são leves. Por quê? Ele me mostra que eu tenho que enfrentar isso para poder chegar lá. Porque se eu vivencio só o que eu tenho externo, que eu tenho material, que vai ficar, que vai acabar, vai passar, né? Só que eu vivo meu máximo, todas as minhas energias, tanto no baixo quanto no alto. Então eu gasto tudo. Eu vou ter que vivenciar, né? Então a proposta de trazer para o equilíbrio. Então, eu lendo esse texto, eu falo, meu Deus, como eu preciso encontrar esse equilíbrio e entender que eu vivencio, o que o meu familiar vivencia, é uma necessidade fantástica, é uma oportunidade fantástica de crescer. É um retorno da lei perfeito, uma misericórdia, né, assim, grandiosa que me alcança diariamente, né? Então eu preciso encontrar esse equilíbrio diariamente, né? Eu busquei também no Pastorino, no final eu vou fazer uma leitura rápida de um parágrafo também desse texto do Pastorino, que não é a proposta de hoje, e depois pode ser estudada mais para frente, né, quando a gente tem um tempo maior, mas que é muito legal. Então, continuando aqui no Dr. Inácio, aí ele fala, sendo a cruz do dever retamente cumprido, o jugo do Cristo é o mais leve de todos os fardos que o homem possa, voluntariamente, tomar sobre os próprios ombros. Do Cristo interno, né, daquela forma perfeita que eu tenho que encontrar dentro de mim para vivenciar a minha trajetória. E que é sobre o jugo da lei, né, submisso à lei maior. Por tal motivo, não se entende, o Dr. Inácio é muito, né, ele fala mesmo assim, de uma forma muito pragmática, né, eu acho bacana. Ele fala, não se entende o porquê de alguém continuar preferindo, ao longo dos séculos, o que tão somente lhe tem sido causa de profundo desencanto e imensa desdita. Quanto eu repito, e volto, e faço tudo igual, né? Não para entender
Até quando prosseguiremos optando pelo egoísmo que nos escraviza, pela descrença que nos faz sofrer e pelo ódio que nos torna em feras? Aí, ele fala o que é a proposta dele nesse livro, né? Então, como eu repito diariamente essas 3 coisas ali, olha só, 3. O egoísmo, que me mantém preso aqui, né? A descrença, que me faz também continuar com o meu peso agarrado, né? Se eu entrego e acredito, eu acendo, né? E o ódio, porque o ódio também me faz, além de me brutalizar, ele me faz ficar, me prende pelo coração àquela pessoa que eu tenho ódio, né? Se eu quero me libertar, eu tenho que fazer essa transmutação desse sentimento. Então ele fala que através das páginas deste livro singelo, eis que o Senhor, em cada lição, novamente nos chama, abrindo os braços para nos acolher, com a inexcedível ternura de quem se interessa por cada um daqueles que lhe foram entregues à sublime tutela. Nesse livro, ele tem, como lá no Fonte Viva, que a gente estudou aqui, uma passagem evangélica e um comentário, é igual um outro. Então ele fala isso, aí ele fala, né, que ele nos recebe, né, com vinde a mim. Ele nos abre os braços, como ele fez com os discípulos e com os cristãos da época, e nos chama, vinde a mim Cristo, né? Jesus personificado traz a proposta do Cristo interno através do Evangelho e nos convida insistentemente a fazer esse trabalho, né? Aí o doutor Inácio finaliza: prestes, pois, a nos sentirmos exauridos em todas as nossas forças, não mais nos conservemos indecisos ante o tempo que urge, que nos pede uma decisão rápida, né? De uma vez para sempre, apressemos os nossos passos em sua direção. Então, foi trazido em 2 de dezembro de 2011, né, ditado por ele. Então, como todas as páginas aí que trazem sempre uma passagem evangélica com um comentário, um convite, uma convocação assim, mais direta, né, mais incisiva, para a procura do Cristo interno, dessa união com Deus interno. E aí eu falei que eu ia trazer é rápido, é pequenininho, eu coloquei mais, mas eu acho que é interessante só uma parte, que é a interpretação do Pastorino na Sabedoria do Evangelho, até na página volume 5, página 21, ele fala isso, que aí, quando ele recebe os 72, fala a eles, e depois o Pastorino fala que ele, depois de dizer aos escolhidos ali, o Cristo, tomando a palavra que ele fala após a revelação aos 72, o mestre se cala, aí eu achei lindo isso, apagando a personagem, que era como ele estava personificado aqui, e deixa que nele se manifeste plenamente o Cristo interno, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o Cristo, tomando a palavra, olha que bacana, Jesus, né, a personagem se cala, e o Cristo, tomando a palavra, convoca a todos os seus discípulos de todos os séculos para que seja dado o último passo. Vinde a mim. E aí o Pastorino fala, é o dramático apelo do amante ao amado. Vinde a mim, unificai-vos comigo. E especifica, todos aqueles que estiverem cansados do mundo,
sobrecarregados de aflição, fatigados das dores, exaustos das lutas, aniquilados pelo sofrimento, unam-se a mim e se sentirão aliviados, repousados, pacificados e felizes no reduto inatingível da paz íntima, na paz do Cristo. Não tem lugar do lado de fora que eu vou encontrar essa paz. É dentro, é no Cristo interno. Não tem jeito. Eu vou perder muito tempo procurando. Eu posso encontrar apoio, auxílio, sustentação, mas essa paz ninguém vai poder cuidar. Ela é minha. Então Cristo faz essa convocação. E aí quando eu faço esse encontro com Ele, eu conquisto essa paz absoluta, indestrutível. É o que eu estou fazendo desde que Ele veio e nos trouxe pessoalmente, né, personificadamente, a trajetória, né, o que eu devia ocorrer. Então, o Pastorino finaliza aqui, então o que ele fala, mais uma vez, quando a gente descobre e conquista essa paz, o seu jugo realmente é benéfico, é útil a nós. Estar submissa a isso é útil para mim. É bom, é confortador. E o fardo que nos impõe é leve e fácil de transportar dessa forma. Né? Com alegria eu vou carregar, inundado de alegria, né? E aí esse jugo vai ser leve. E esse sublime amor de Deus, e esse fardo leve, compensador, eu encontro no amor ao próximo, nessa sustentação, né? E que somos nós mesmos em outras pessoas. A gente tem estudado isso, né? Que é bom amar ao próximo e fazer tudo isso porque eu estou fazendo a mim mesmo. Eu encontro do próximo a mim mesmo. Né? Essa unidade mesmo com Deus. E aí, só para finalizar, ontem, buscando, né, finalizando essa busca minha aqui, o Anderson me mostrou também no livro Evangelho de Chico, né, que é aquele livro que a gente também, já trouxe o Evangelho de Chico Xavier, na lição 301, o Chico fala do jugo. Então ele fala que nós vivemos muito tempo da nossa existência anterior à humanidade com um jugo pesado, quando a gente estava na fase animal. Então, hoje, nosso jugo é leve, né? O jugo do Cristo é leve. O jugo forte, aí o Chico fala, do jugo forte, pesado, ao leve, há uma ponte difícil de transportar, que é a dos nossos hábitos. É por isso que eu ainda acho pesado. Por isso que eu ainda, porque eu estou vivenciando o anterior. Então, diariamente, eu conseguindo alterar um pouquinho que seja um hábito que ainda me deixa presa, eu vou suavizar o meu jugo. Então, agradecer por eu já poder não precisar mais do jugo animalesco, tem que ser uma entrega diária a Deus e nos ligarmos, né, a essa proposta de suavizar e de trazer para o meu dia a dia essa leveza, esse equilíbrio de que eu vou conseguir vencer. Né? Então, caso a gente estude esse livro, é um livro muito bacana. Se alguém quiser depois conhecer, levar também para fazer a preparação do livro, é muito bom, é um livro de mensagens curtas. E é uma linguagem, né, vocês viram aí, direta,
objetiva, né, atual. Então eu queria muito agradecer a todos a paciência, a sustentação, por ter me ajudado a trazer, né, essa lição aí do Inácio. E aí na segunda-feira a gente resolve se a gente vai estudar esse ou outro, a gente pode apresentar também um pouco do outro, né? Vocês desculpem aí a minha dificuldade em trazer um pouco, que ainda é... Quando a gente não tem muito recurso, tem que buscar muito, né, Lu? Então, obrigada. Vamos continuar aí com o estudo do Anderson.